O caminho de Santiago é do seu queixo ao seu umbigo. Isso quer dizer o quê? Você se conhecer você mesmo. Se você conhece do seu queixo ao seu umbigo... Seria... do seu queixo ao seu umbigo. Se você conhece... entendi. Se você conhece do seu queixo ao seu umbigo, você conhece seu queixo. Você conhece seu peito, sua barriga, seu umbigo. Você conhece. Seria o caminho principal do seu ser. É isso. O caminho é isso. Né? É o trajeto. Do seu ser. É a trajetória. É a trajetória. Por isso que agora a gente vai começar nesse Na Night com Cava, uma grande conversa aqui com o Elton Benight, esse andarilho da vida, cara, que eu não entendo como ele conseguiu. A câmera tá certa lá, cara? Vê se eu tô no negócio. Eu não tô vendo nada. Se você, vira isso aí pra gente aí, ó. Se virar a telinha aí pra gente. Não, a gente tá certo. Daí a gente fica se olhando. Também, tem essa também. É melhor a gente evitar isso aí. Porque daí a gente fica se olhando e fica querendo se corrigir. Tá falando com a boca torta. A técnica do ator. Tá ajeitando aqui, dá aquela olhadinha. Você vai querer ver se tá bonito. Você se espelha. Um fio do meu cabelo saiu do lugar. Espera. Mesmo, com o gel correto. Não, o gelzinho. No ângulo correto. Gelzinho barato. Tem um fio ali, é o fio tá mestre. Solto, é o terra. Esse é o que manda. É o fio terra, é a antena. Não, é a antena. É o fio terra para o espaço, né? Para a estação ISS International. ISS, direto com a ISS International. Com a sessão... ali antena, quando eles vão... Captei vossa mensagem, amado mestre. Eles estão com todos os... da ISS para todas as bases mundiais do nosso planeta. Estão transmitindo para Diz uma coisa para mim, você conseguiu fazer uma viagem que poucas pessoas fazem e muitas desistem, não é isso mesmo, Sim, cara? Desistem porque é o seguinte... Mas desistem esses de ir porque o dinheiro é pesado ou elas desistem no caminho? Não, a questão de dinheiro não é... A questão de dinheiro, assim, logicamente, você vai viajar para o exterior, né? Quando eu fui, o euro estava custando R$4,70. Então você imagina que eu gastei... Era alto já pra mim. Era alto. Foi 2015, eu fui em 2015. Quantos anos você tá casado? Eu tô casado há 7, eu casei em 2014. Você foi logo depois do casamento? Vamos fazer 8 anos já. 2014, né? 2014, com mais 6... E agora em outubro faz 8 anos. 8 anos, 9 anos. E quando você foi depois de casar? Eu casei em 2014 e fui em 2015. Isso foi tudo bem programado ou não? Não. Ou por que você pensou a viagem? O que te levou a fazer a viagem? Existia algum motivo espiritual? Ou você simplesmente queria viajar e falou, o caminho de Santiago é o ideal pra mim? Tudo, viajar. Eu quero andar pra caramba. Eu gosto muito de andar. Isso muita gente sabe que andar pra mim é tudo, né? Eu fui feito pra andar. E aí, você é um andarilho mesmo. Sou um andarilho. Você tem aquele... Como chama aquele bastão? O cajado, né? É o cajado que se chama, né? Ele tem uma altura média ou não? Hoje se usa muito esses comprados, né? Que você vai lá no Decathlon lá e você compra, fazendo um cajado jabá. Oficial do esporte. É retrátil, com todos os certificados olímpicos, é isso? Tudo, tem todo o material. É o cajado do triatleta. O material leve, resistente. Ele é retrátil, você fecha e põe lá. Mas frescurado tem todos os casos. Mas esse cajado é o cajado high-tech do Star Wars. Tem até cabo USB, você conecta lá e você ouve música. Não. Tem que ser o raiz, cajado raiz. Tanto que é raiz... O que é o cajado raiz? É o que você acha no mato. Você não compra, você acha no mato e vai... Você achou no mato do Brasil? Você pega um pau e vai. Você achou em matos internacionais? Da França. País Basco. Você começou na França? Comecei na França. Porque o caminho oficial, eu já ouvi falar, que tem começando a partir da Espanha e tem começando a partir da França. Que seria o completo. Que é o caminho... Tem alguma diferença? O cara que fez da Espanha é menos devoto que o cara que fez da França? Você tem cara de francês, né, Se contar, não, eu sou italiano. Eu já percebi, mas você tem uma pinta de francês com italiano, você é uma mistura maluca. Diz aí, Você acha que eu vim da Áustria?
imigrante da Áustria para a Itália, Você tá parecendo um depois da imperador a fuga da Itália para o Brasil na época. Essa é a sua história. Então o Benatti, né, com um T, tal, dizem aí que teve o Benatti, que é da Áustria. Onde o Benatti se transformou em 2 T's? Esse aí, eu acho que o original seria os 2 T's, né, na verdade, né? É mesmo, eu também acho, porque em italiano tudo que tem é 2 T's, já percebeu? Só que eles falaram que é Benatto, tem o Benatto, e aí nessa... Alô, você tá entrando aí na área da minha família? Porque eu era para ser Tassarolo. Eu conheci esse piloto lá no Aeroclube de Bragança. Ele tinha um nome original, até com um passaporte italiano, Tassarolo. Eles chamaram a minha atenção lá, ele era instrutor lá, hoje ele é piloto aí de uma das companhias. Sim. Não posso nem falar muito, porque esse nome é nome de guerra. Na aviação, o nome de guerra é aquilo. A aviação é uma cidade pequena. Você vive numa cidade pequena. Sim. Eu vivo numa cidade pequena. Em cidade pequena, aqui você falou, tá falado. Todo mundo sabe. E o seu nome, o seu apelido é o que divulga. Na aviação também. A aviação é um mundo pequeno, assim. Você pode estar lá em Espírito Santo, o piloto X, no meu caso lá no nome de guerra Lozano, de Bragança fez um pouso pesado não sei aonde, ou fez um pouso bonito, a galera sabe. Mas vamos voltar para lá, o cajado do Star Wars, que seria o cajado com USB para ligar no computador. É o high-tech, né? Porque você vê muita gente lá ouvindo música. Sério? Mas você tá brincando? Não, tem um cajado do Star Wars? Não tem essa. É o da Declato. Com faixa de luz, de LED. Existe uma coisa tem que virou muita moda em 2005, 2004, quando eu morei na Alemanha pela primeira vez. Depois eu voltei, ninguém sabe dessa história, eu prefiro não contar porque é muita história para contar. Tem assunto. Eu às vezes dou um bypass nas histórias, eu faço um shortcut. Porque senão, se eu for contar cada momento do negócio, não vai, né? Não vai, é muita coisa, né? Tem que ser livro, né? Pra estar em detalhes, riqueza de detalhes. Não, calma aí, o seu livro já vai chegar, hein? Mas... Espero que saia logo isso aí. O que aconteceu? Eu fui pra Alemanha e lá naquela época existe, até hoje obviamente, mas eu lembro que naquela época virou moda, com muitas coisas viram moda. O que aconteceu? Era aquele Nordic Walking que eles chamavam. Nordic Walking, sei lá, a caminhada nórdica. Que eles têm um cajado, mas eram 2 cajados assim. Mas eles têm esse tipo que você falou, desses modernos de alumínio e tal. Sim, tem as pegas aqui, parece até aquela coisa daqueles esquiadores de long lauf. Você usa como um complemento do seu corpo, né? Aquilo lá. Você levou 1 ou 2? Não levei nenhum. Você foi realmente um freelancer. Sim. Você foi um wireless. Não wireless sem nada. Você foi moderno, então. Você nem pegou o cajado ali da loja. Não peguei loja, nada. Eu peguei o cajado em Saint-Jean. Quando eu fui começar o caminho, Saint-Jean-Pied-de-Port, que é um país basco ali na França, divisa. Fica para manter ajuda muito. De sangue, se você caminha muito tempo com o braço abaixado, o seu sangue desce aqui e começa a formigar a sua mão. Começa a inchar o dedo, começa a engrossar. Você anda por mais de quanto tempo? Você não tem noção disso? Qualquer pessoa aí que caminha 2 horas, 3 horas, 4 horas. A partir de 1 hora. A partir de 1 hora caminhando com a mão baixa, o sangue começa a descer aqui na mão, começa a formigar a sua mão, então fica desconfortável. E às vezes você levanta um pouco a mão, você está com uma mochila assim, enrosca a mão aqui, fica a mão levantada. Você fazia isso? Fazia isso. Muitas vezes que eu estava sem o cajado, então eu colocava a mão aqui na rosca da mochila. Então por isso que as mochilas têm uma pega assim? Não é para andar igual Chaves. Não. Necessariamente não é para isso, né? Mas a gente que caminha, a gente sabe o que precisa fazer, né? Antigamente, isso aqui tá era bom, chique. Os cafezinhos aqui tá bom. Era chique. Gostoso. Ficar com... Sabe o que era chique? Vou contar uma história da aviação pra você, né? Não sei se aplica aqui. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer esse episódio, muitos episódios. Ele vai ser tipo uma série televisiva. Claro. Por falar em série, eu pensei muito seriamente com o material. Você quer fazer um filme, já tô vendo. Não, fazer uma série sobre o caminho. Você é mais louco que eu tô vendo. O caminho de Santiago, fazer filme.
Eu até entrei em contato com um conhecido meu que trabalha até na TV e comentei com ele sobre isso, de fazer uma série sobre o caminho de Santiago, o dia a dia ali do caminho, né? Os obstáculos, a vivência, tudo que acontece no caminho, e fazer isso transformando numa série com, sei lá, mas tipo, você 40... queria uma série documentária ou uma série como de história? A pessoa conhece uma outra pessoa no caminho, se apaixona e não, sem ficção não, é real mesmo, é um documentário mesmo, acontecendo no real ali mesmo, e o dia a dia, sem ensaiar nada, o que está acontecendo e ser feito. Seria uma coisa para 40, 50 episódios e tal. Aí eu falei, mas é muito longo. 40? É muito longo, porque a distância é grande, são 900 quilômetros, né? Quase 900 quilômetros, você imagina todo dia uma história. Não dá para fazer simples. Não dá. Mas daí você teria que fazer isso, eu creio, para apaixonados, né? Pessoas que isso. Querem estudar o caminho, porque sim, numa série tribo, dessa você né? vai ver cada momento da história, né? Tem pessoas que caminham, que fazem isso hoje, pessoal que faz o caminho da fé, né? Que vai para Aparecida a pé. Você para de me perder na história. O que eu estava falando? Do cajado, começou do cajado. Do USB. Cajado USB, daí eu não levei cajado nenhum, peguei um pedaço de madeira que eu achei lá no caminho. Na mochila, né? Comecei a subir os Pirineus, que é a cadeia de montanhas lá, sabe, a divisa da Espanha com a França, os Pirineus lá. Então, que é uma extensão com mais desculpa te cortar, de 400 porque eu sou acostumado a cortar. Parecendo Faustão já, o Faustão. Já me chamaram assim, de outros nomes. Veja, eu estava falando com esse aluno, por acaso, ele veio fazer aula hoje, e ele anda de bike, eu acho que ele está andando de bike até na cabeça da mãe. Ele passou pelos Pirineus porque começou ali pela parte da Espanha, onde está a Catalunha. Ele passou dos Pirineus, era um trajeto lá, são os trajetos que as pessoas fazem como turismo, é um turismo esportivo. Foi mais para baixo, mais para o sul, mais ali pro lado da Barcelona. Pro lado onde do Mediterrâneo, né? Sim, descendo porque você mais foi aqui. pelo Atlântico, onde você começa pela França e ali por Biarritz. Qual que é a cidade que você começa? Saint-Jean-Pied-Port. Eu quase fui morar em Biarritz. Quase. Quando eu estava em Bruxelas, estava vivendo um momento dark na minha vida, porque eu trabalhava em escritório, computador o tempo todo, tanto é que quando eu comecei a dar aula online, isso daí me estressou um pouco, porque eu achei que ia ser a mesma coisa e não é, né? O que me levou... Uma aula, aqui é como se fosse um ator, né? O que me levou a fazer o caminho também, esse lance do computador, eu trabalhava muito ali no computador, aquela coisa sentada, dor nas costas, de ficar sentado em computador, dor nas costas e tal. Eu falei, cara, preciso dar um tempo, preciso dar um time na minha vida e tal. E aí, Você não acha que fiz um review da minha fita? 80% das pessoas em São Paulo ou nessas cidades grandes pensam isso, mas não tem coragem? Você foi? Depois de casar? Eu abri mão de muita coisa. Eu fechei, eu encerrei. Você arriscou tudo. Eu tinha um estúdio fotográfico, estava indo muito bem meu estúdio, fazendo as minhas fotos e tal. Eu lembro que eu fechei o estúdio. Eu vendi uma impressora. Mas você fechou por essa razão? Porque eu ia ficar 2 meses fora, ia ficar com a coisa fechada, aí eu resolvi pegar e vai ficar pagando coisa? Não, eu resolvi fechar. Aí que eu fiz? Vendi uma impressora fotográfica que eu tinha para levantar recursos para poder fazer o caminho. E fechei meu negócio, fechei o estúdio, tudo em prol disso, de realizar isso. Você falou para sua mulher, fazendo todos esses planos ou depois? Tipo assim, umas semanas antes você falou, senhora... Somos casados, somos lindos juntos, te amo, você me ama, obrigado. Mas vou para caminho de Santiago, um mesinho, já que eu tô aí. Um mesinho? É que nem no boteco da esquina. 2 meses. Mas assim, 2 meses? 2 meses. Foram 2 meses? Você é mais louco do que eu achava. Quando eu cheguei com a passagem comprada, mais louco do que eu achava. Aí a coisa mudou de história. Calma aí, porque você só ameaçou. Quando eu falei que esse era um sonho que eu tinha, um desejo que eu tinha... Mas você falou isso antes ou depois do casamento, hein, negócio? Desde os 8 anos de idade. Eu não sei porque, quando eu tinha 8 anos foi em 1986. Em 86 eu ouvi falar a primeira vez sobre Santiago de Compostela. E onde você ouviu isso? Você já estava namorando? Não, 86 eu comecei a namorar com a minha atual esposa em 2003. Nossa, meu Deus, 86 foi 86. É verdade, você foi nascido em que ano? 78. Você é um ano mais novo. Respeito. Responda as questões. Responda as questões. Eu não sei de onde que eu ouvi isso. Se eu vou pensar bem, Paulo Coelho.
Eu li o livro dele, Alquimista. O Alquimista. Em espanhol, primeiramente, depois eu li em italiano, porque eu estava aprendendo. E tem também o Diário de um Mago. Interessantíssimo, o italiano. O Diário de um Mago. Tem gente que não gosta dele, né? Porque tem gente que fala que ele escreve mal. Fantasioso. E é corrigido pelos... Ele fantasia muito. Pelos aqueles que imprimem o livro, eu não sei. Tem muita fantasia os livros deles. Os livros dele não é assim. Às vezes não é são muito fantasioso. Você está assim conversando, daqui a pouco uma luz te envolve, aquela luz azul. Isso não acontece no caminho. Não, mas nunca, imagina, isso é besteira. Você recebeu alguma divindade, ou você percebeu uma presença espiritual e... não sei. Não. Uma luz, alguma coisa que te... Não, durante o caminho, não. Quando eu cheguei, falaram que eu tinha visto anjos. Você viu anjos? Você não viu nenhuma caminho? vez? Que anjo? Você tá tipo eu na vida. Posso ter visto algumas anjas. Acreditando, mas não vendo nada. Algumas anjas pelo caminho. Eu ando assim na vida. Eu acredito pra caramba, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. O importante é acreditar, porque esse é o ser humano. Não vi nada disso, nada místico assim, nada que as pessoas falam, de você ver coisas, você sentir e tal. Porque eu já ouvi esses relatos. As pessoas dizem que durante o caminho você sente coisas especiais. Vai da pessoa. Não vou dizer que não sinta, que não tenha, que é besteira, que é baboseira. Não vou dizer que é isso. Vai de cada um. Ótimo, cada um tem. Senão esse canal seria agora devastado. Claro, não. Vai de cada pessoa. Da mesma forma que cada pessoa tem a sua crença, acredita em certas coisas, durante o caminho, se você se concentra, se você está no seu interior ali, você está caminhando, focado e pensando, você pode sentir coisas. Qual que é a pá do lance do caminho da Barra do Santiago, com todo respeito? Porque lá na Espanha, lá na Europa, eu era chamado de Santiago, mano. Eu tenho certeza, porque tem muitos que me acompanham aqui nessa negócio. Mas por quê? Porque a tradução do meu nome, Tiago, é Santiago. Tiago, sim, claro. Tiago, São. Eu não gostava. Quer dizer que Santiago. Eu não gostava, dizer, porque as palavras têm poder. Na verdade, o nome do apóstolo de Cristo, que é o Santiago, que é Santiago Maior, né, que tinha dois Tiagos, né, tinha Santiago Maior e Menor. Aí tinha o Santiago, que é conhecido como Santiago. Eu sou maior ou sou menor? Santiago Matamoros. Thank you, eu sou maior. Você é Santiago Matamoros? Então é o maior. Mata os árabes, mano. São Tiago. O nome dele é Tiago. Mas Santiago... Você sabe como é Tiago em inglês? Tiago. Em inglês? James? Você quase chegou lá, né? Que eu saiba é Jacob. Jacob. Que eu saiba Sim, Jacob. Lá tem sim, Jacob. No meu certificado do caminho. É verdade, é Jacob. Sim. O Jacobo lá no meu certificado em latim fala o Jacobo, né? No caminho em busca. É o cara daquele filme lá, e o gatão que conquistou todas. E James, San James. San James também. James. Não é James é francês? Não, né? Qual dos James, mano? James é francês. Francês. Não. Vamos corrigir o negócio aí. Tiago, James. É Jacques. Tiago em francês é Jacques. Saint-Jacques. Jacques Chirac. Que foi um dos presidentes. Começo do caminho em Saint-Jean-Pied-de-Port, uma placa lá, Chemin Saint-Jacques. Xamã. É francês, né? Sem problema. Você não é obrigado a saber, cara. Eu não sou obrigado. Você que é o dono das línguas. Eu não sou. Eu sou o dono da caminhada. O Senhor dos Anéis. Se for para eu competir com você em línguas, eu perco. Mas se for para você competir comigo na caminhada... Não, daí eu perco mesmo. Então só se for de skate, então mano. é chemin mesmo. Pra mim é chemin. Eu sinto umas partes assim. Eu vou só no... Pra mim é... Só no rap. Então pra mim é chemin. Xamã. Então você começou do princípio mesmo. Eu tô achando que a gente vai fazer vários episódios. Vou falar uma coisa. Tem várias rotas lá, tem vários caminhos. A gente já começou. Achei que era um caminho marcado pela FIFA. Já começamos a falar qual foi a razão por ter feito o caminho. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ouvi falar o porquê que eu fiz o caminho. Né? A gente começou... Sim. A gente viajou no início daquela centelha. A centelha, negou. Você não me explicou nada, não. Por que você foi fazer a parra do caminho?
Por que eu fiz caminho? Porque era meu sonho desde os 8 anos de idade. Explica pra mim, desde os 8 anos de idade, esse era meu sonho. Fazer desde os 8 anos? 8 anos. Você é de Sabia que Socorro, São Paulo, Minas, Amsterdã? Minas Gerais. Minas Gerais, como diz o Flávio. Sou descendente italiano de Minas. Mas todo mundo, né? O Brasil todo praticamente, né? Alô. Minas. Com 8 anos de idade. Quantos anos você veio para essa cidade a qual eu vivo, que é a minha cidade? 9 anos de idade. Hoje eu tenho... Você nunca tinha vindo antes disso? Eu já cheguei a morar em Socorro antes, com idade menor. Antes dos 9? Antes dos 9. Você está contando a história toda distorcida. Com quantos anos você veio aqui morar em Socorro? Definitivo, com 9 anos. Eu cheguei a morar em Socorro antes, quando eu tinha, não lembro, 4 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos de idade. Com 3 anos que eu me lembre, que eu já me entenda por gente. A gente tá tentando isso até hoje. Até quando eu lembro da minha cabeça, porque na época que eu cheguei aqui eu matei um pintinho. Que ótimo. Eu pisei em cima de um pintinho. Vai começar bom. A minha mudança, eu pisei no pintinho, estava na minha frente, cara. Eu pisei nele, coitadinho de direção. Sem querer, claro. Você dormiu aquela noite? Uhum. Você dormiu aquela noite? Você deveria falar que não. Eu dormi. Eu não ligo. Tanto porque eu fui viajar, eu fui pra Espanha, fui lá fazer caminhada. Eu dormi em albergue com 30 pessoas, com 40 pessoas, com 20 pessoas. Por aí. Eu só não dormi na primeira noite minha em Saint-Jean-Pied-de-Port, porque eu fiquei com medo. Porque eu fiquei num albergue lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, que eu não sei, foi muito esquisito, muito estranho. Por ter pisado no pintinho, o negócio ia pisar pra você. Iam pisar no céu, né? Não tem, eu pisei no pinto, mas isso não importa, pisei no pinto, não vai fazer nada. O que aconteceu é que eu cheguei nesse albergue, você imagina que eu cheguei em Saint-Jean-Pied-de-Port? Foi a primeira noite? Primeira noite. É mais barato dormir na Europa a primeira noite, eu lembro disso. Eu dormi bem em Madrid. É uma delícia dormir na Europa a primeira noite. Quando você vai morar... É muito bom. E como você estava passando para... Quem que vai atrapalhar nosso negócio? Marlene. Lá vem ela, vamos ver. Marlene, estamos aqui. Marlene, a gente está numa gravação. Por favor, respeite-nos. A primeira noite em Madrid eu dormi bem. Mas aí era um quarto privativo. Mas calma aí, pra você chegar em Madrid você teve que andar pra caceta. Se a gente tá falando da primeira noite. Fui de avião. Foi a sua chegada, minha chegada no continente europeu. Sim, saí de São Paulo, peguei um voo, fiz uma conexão. Foi com a Iberia? Foi com a TAP, Portugal. Então você parou em Lisboa. Parei em Lisboa primeiro, com 1 hora de tempo para trocar de avião. Aí já começou a minha aventura, né? Primeira coisa, né? Porque era a primeira vez? Primeira vez que eu vou pro outro, que eu vou para a Europa, para o continente europeu, né? Certo. Eu fui para outro país, já fui ido para Argentina, para Uruguai. Tá, mas cruzando continentes, primeira vez. Primeira vez. E antes disso eu fui para Colômbia, Venezuela, Panamá. Isso antes de casado ou depois de casado? Na lua de mel de casado. Você fez um tour no Mercosul? Sim, fiz pela Antilhas ali, Caribe Sul, né? Calma, você foi para vários países no seu... E o lua de mel, sério. E mais uma loucura, né? Quando eu falei pra minha esposa... Bom, ser casado com você deve ser uma loucura, deve ser uma beleza. Cara, muito louco. Sua mulher deve ser uma pessoa seguríssima. Segura. Só que quando eu falei... Só pode ser pra casar com você. Antes de casar, eu fui até no Jaime, lá na época, Cateto Turismo. Grande tempo. Fui lá falar. Aí eu cheguei lá conversando com ele. Vi ali lá Pumantur, Cruzeiro, Antilhas. Pumantur, negócio de ônibus, não é não? Não, Puma é ônibus em italiano, né? Mas sabe... veja só. Para de inventar moda. Veja só. Eu conheci um italiano no caminho e falou que o ônibus lá é Puma. É tipo uma Um italiano genuíno de Podernone, lá na Itália. Ele falou, Puma é o ônibus. Eu não vou discutir com ele. Ele agora lá que é Puma, é Puma. Pra mim o Puma é aquele pão branco. Pão de forma, pão sovado ali. Sem ser... Como é que é aquela coisa hoje? Integral. Então, volta pro assunto, né? Você tá parecendo o dragão, é tipo o dragão conversando com o dragão. O cara a gente conseguiu concluir nenhum assunto ainda até agora, né? Mas é ótimo. Você não começou a sua viagem ainda. Você só falou que você viu a placa do Xamã. Estamos em 26 minutos
time aqui. De puro prazer, Cara. biológico aqui. Xamã? Xamã? O que estava escrito? Não, xamã é coisa da Sibéria, né? Os xamãs lá da Rússia. Não, lá, xamã é caminho em francês. Xemin. Pra mim é Xemin. Pra mim é Xemin. Como é que é? Se falar xamã, xamã é o guru lá da Rússia, da Sibéria. Se falar Xemin é caminho em francês. Tá? Beleza, continua. E aí, como é que é? O quê? Você saindo. Você chegou em Madrid, Não, dormiu uma noite. Eu não cheguei em Madrid. Você não falou que dormiu em Madrid, cacete? Eu dormi em Madrid, mas eu cheguei em Portugal primeiro. A minha história começa do avião até Portugal, até Lisboa. A sua água tá adulterada. Beleza, xixi. você chegou em De passarinho. em Lisboa, em Portugal, porque você foi com o TAP Air Portugal, depois foi para Madrid. E em Madrid você dormiu num albergue? Um albergue. Fácil de achar, você achou internet? Não, eu comprei já a minha estadia, minha hospedagem de uma noite pela internet mesmo, pelo Booking. Pelo Booking eu comprei o Hostel Booking é um website? É, tipo um site de hospedagem, de hotéis e tal, booking.com. Uma noite lá, pra quê? Porque depois você pega um ônibus... Um lugar fantástico, Hostel Buerta, R$135 eu paguei a noite para dormir. No centro de Madrid? Do lado do Museu Reina Sofia. Uhum. É ali perto da estação de Atocha, ali é a estação de metrô de Atocha, super, centro praticamente. Eu desci do ônibus na estação de Atocha e fui para o hostel ali do lado do Museu Reina Sofia. Você conheceu a Plaza Mayor? Sim, claro, eu conheci. Era próximo ou não? Para mim essa referência é mais fácil. Você tem que caminhar um pouquinho pela avenida principal. Mas caminhar é o seu negócio. Caminhar, para mim tá ótimo. Até a Porta do Sol ali, que tem a Plaza Maior, tem a Gran Via. Falando nisso, o que isso tudo levou? Hoje em dia você caminha na sua profissão, né? Mas a gente vai falar depois. Não é minha profissão, na verdade. Mas você caminha na sua profissão. A gente vai falar depois. Eu gosto muito. Depois disso, mas você ficou uns dias em Madrid? Era para eu ter chego em Madrid por volta de 9 da manhã. Chegou atrasado. Cheguei meio-dia. Devido a um problema que eu tive em Lisboa, porque eu não consegui falar isso ainda, né? Que eu cheguei em Lisboa com 1 hora de tempo para trocar de avião. Foi uma conexão curta. Eu cheguei 5h45 da manhã, ia pegar o voo às 6h45. Só que eu cheguei em Madrid, desci do avião, todo mundo correndo para pegar essa conexão. E fomos. E você junto? Junto, eu fui lá por. As malas junto, correndo de alguma forma que você não sabia. Fomos lá pro hall ao lado do aeroporto, aquele monte de gente chegando, e eu entrei numa fila, e fiquei naquela fila. Você nem sabia qual era? Não sabia qual era. Era de imigração? Aí tinha lá uma roda azul com as estrelinhas, Citizen Europeu. E eu ali nessa fila. Não era? Eu não sou cidadão europeu. Você tem descendência, mas não tem passaporte, é isso? Eu tinha que estar na outra fila. Ok. Nos outros passaportes. Mas já fazia um tempo que você estava lá. Muito tempo. E a outra fila enchendo. E eu aqui parado. E a outra fila aumentando. Eu aqui parado. E ela andando. Cheguei na boca do guichê ali do cara para fazer a minha entrada. Mas calma, você não tinha visto as estrelinhas lá? Eu vi, mas eu sou burro. É a primeira vez que eu vou para Europa. Você falou assim, não sabia nada. Gente, meu vô é italiano. Já era. Estou na fila certa. Eu não sabia nada. Você imagina, a primeira vez que eu fui para Europa sozinho. E bravo com o policial ainda. Gente, meu vô é italiano. E você chega no aeroporto, vai lá em Socorro e pergunta. Tinha 2 funcionários. Um para a fila do cidadão europeu e outro para a fila do outros passaportes. Né? Isso era de madrugada. Quase 6 horas da manhã. Madrugada. Não era tão cedo, mas tudo bem. E eu fiquei naquela fila. E fui naquela fila e fiquei. E a outra fila aumentando. E eu segui. A fila que estava aumentando é que você deveria estar. Eu deveria estar aqui, eu ia ser o primeiro. Você deveria ser o volume daquela fila, porque você estava na fila dos bonitos. Exato. Eu cheguei na boca do privilegiados na época, passaporte. Na situação. Eu dei o passaporte pro cara, o cara olhou assim e tal. Olhou, não. Como cara? Em português, não sei falar português. Sei falar português, mas não. Entendi. Não é aqui, é outra fila, outra bicha. Ok. É outra bicha. Puta que isso em Portugal, que eles chamam assim. Bicha, né? fila, ficha, bicha. Eles falam assim. Aí eu fui pra outra, só que já tinha muita gente. E eu fiquei na fila. E você aí eu olhei no celular, a hora ali e tal, falei, cara, meu voo parte 15 para 7. E era tipo
25 para 7, eu na fila. Tinha que passar ainda toda a checagem de bagagem. Eu tô vendo aqui. Cara, não vai. Esse nosso episódio vai virar uma série televisiva. Porque vai ter que ter 10 muita coisa. 10 episódios nessa série. Porque ainda vai ser a first season. Como é que eles chamam temporada aqui, né? Vai ser a nossa primeira temporada, velho. Você vai ter que vir todo mês. Você vai vir aqui e contar uma parte da sua história, porque desse jeito ele não vai acabar nunca o seu caminho de Santiago. Você nem chegou em Madrid ainda. Eu não cheguei nem Você chegou e voltou pra eu Lisboa. Eu nem saí de Lisboa ainda, se for. Bom, só sei que você teve um problema na fila. Como é que você saiu dessa encrenca, vai? Perdendo o voo. Ah, que ótimo. Perdi o voo. E quando perde o voo, o que acontece? Vai pra uma transferência, próximo voo. Você teve que ficar no aeroporto esperando. Fiquei esperando, mas assim, foi legal, 1 hora. Não foi tanto. Não foi tanto, foi 1 hora. Eles têm vários voos. Sim. E o que acontece? Eu cheguei lá e cheguei na outra fila e fui. Aí faltavam tipo 5 minutos para partir meu voo e eu na fila ainda. Eu chamei o cara, o segurança, falei: "Ei, por favor." Eu já estava na Europa, né? "Ei, por favor." Você já estava abusado. Estava começando já, né, a mudar meu dialeto. A sua articulação muscular estava diferente. Sim, eu estava mutando. Você já tinha voado 10 horas naquele avião, eu já estava contaminado já, né? O nível de oxigênio era outro, outra civilização. Né? Mudou. Ei, meu voo vai partir daqui 5 minutos. Vai atrasar. Aí o cara me fala assim: "Não, se a gente vê que não vai dar tempo, a gente chama e você sai." Chama uma ova, fiquei lá. Foi. Esse é típico em toda repartição pública. Eu cheguei na boca. Já que eu chamo você, cheguei no guichê lá da Xuxa. Eu cheguei no guichê ali pra carimbar meu passaporte. O cara carimba o passaporte, eu entro. Isso já era 15 para 7. Meu voo ia partir às 15 para 7. E eu tava ainda carimbando o passaporte. E ainda ficou um carimbo fraco, nem aparece direito. Quando você vai provar para seus amigos no Brasil que você viajou para a Europa, não dá. Se você olhar no passaporte, você não vê o carimbo. Vai que na volta eles encrencam e falam: "Rapaz, você não entrou nesse país." E mesmo, na Colômbia também, quando fui pra Lua de Mel, os seus carimbos são todos leves. Fraco, leve. Se você olhar, você não vê que é Colômbia. O carimbo sacanagem. Fraco mostra experiência. Fala: "Meu, envelheceu." Queimou. É a minha palavra contra o carimbo deles. Bem por aí. Aí eu cheguei, carimbou, depois eu fui e entrei. Aí vai passar no raio-x. Eu tava com a minha mochila, com as minhas coisas. Suas malas já estavam etiquetadas? Não tem malas nenhuma, só uma mochila com as minhas coisas. É verdade, não dá pra levar. Não, e eu levei, eu levei essa mala no avião, lá dentro da cabine. Mensagem do Dragão diz aí, nesse Cava Show, Night com Cava, quando se vai para o Caminho de Compostela, é uma mochila o que basta. E essa mochila você comprou onde? Essa mochila é uma mochila especial? Mochila de caminhante, cargueira, assim, para você carregar suas roupas. Essas mochilas de camping? É, tipo isso. É a mesma ou é diferente? É uma cargueira, ela é um pouco maior, que você vai... É maior que de camping. Você vai levar o seu guarda-roupa ali, né? A sua vida está na mochila. Tudo que você vai usar no caminho está na sua mochila. Você chega a dormir à noite em... albergues. Não, mas... Pode ser que, sei lá, acontece muitas vezes. Não deu pra chegar e você teve que dormir no caminho? Acontece. Comigo não. Comigo não aconteceu, mas com muita gente. Planejado. Com muita gente assim que eu conheço, que né, chegou a dormir assim em banco de praça, a dormir em igreja. No mato nunca? Também. Eu dormiria no mato. Sim, claro. Praça, não. Tem alguns que levam barraca de camping, compacta, pequena. Mas daí também é mais peso, né? Depende da época que vai também. Se a pessoa vai na época de junho, eu fui em outubro, setembro, outubro, novembro. Que já começa o frio, né? Outono. Foi na época de outono. Uma época legal, bacana. Não chove muito, a temperatura é bem agradável. A máxima que faz lá é 19, 20 graus de máxima temperatura. Peguei 4 graus de temperatura mínima, então... Mas muita gente assim acaba ficando. Depende da época, você vai em junho. Junho aqui é inverno, lá é verão, é muito quente. É verão, e tem muita gente, né? Só que depende do ano, no dia 25 de junho, não me recordo quanto, mas acho que foi em
Acho que agora foi 2020, 2021, não tenho certeza. Foi o ano Jacobo, que eles falam, o dia de Santiago. O fluxo de peregrino no caminho é muita gente. Foi o ano mestre do negócio? Sim, é que é o ano assim, que comemora o ano jacobeu, que eles falam. De quantos em quantos anos isso acontece? Não me recordo disso, não sei. Mas existe essa... Sim, o ano jacobeu. Esse cálculo. Se eu não me engano foi tipo 2000, 2002 foi um, depois... Acho que 2008 teve outro, 2012, acho que de 4 em 4 anos, coisa assim. Eu não tenho certeza de quanto que é. Mas aí o fluxo de peregrino no caminho é muita gente. É muita gente. O ano que você foi era o ano desse fluxo? Em 2015? Não foi. O ano Jacobo foi um ano anterior ou um ano depois? Foi em 2015? Acho que foi em 2013, acho o último. Tinha sido 2 anos atrás. Não era ainda não. Você estudou isso? Se foi que eu fui... Não estudei nada. Depois, quando eu estava escrevendo o meu livro... Você andando e pesquisando o meu livro... O seu livro é lançado? É editado? Não, ainda não. Tá impresso? Não, ainda não está concluído ainda. Já está escrito. Você está escrevendo? Estou escrevendo. No seu livro, pergunta importante, porque é a pergunta do início da coisa. No seu livro, você está selvagem. No seu livro, você menciona alguma coisa, algum crescimento espiritual? Vamos colocar lá. Houve um fudido crescimento espiritual em tudo isso que você fez? Ou só foi assim, galera, cheguei de Santiago, vamos tomar uma cerveja aí, quero rachar o bico hoje? Acho que foi a segunda opção. Fala sério. Sério. Mas todo mundo que vai nesse negócio fala assim... Porém... Eu descobri algo sobre mim. Sim, muita gente. Eu me curei por isso e por aquilo. Até no começo da conversa, quando falamos que muita gente desiste do caminho, antes de ir, mas não antes de ir, mas quando vai. Porque assim, eu vejo o seguinte, o mais importante de uma viagem, ao meu ver... Qualquer viagem, é o trajeto. Se for aqui... É o trajeto, não é o destino final. Não é o destino final. Não é Ubatuba que vai ser legal, que vai ser bacana. É a aventura que você teve de lá até chegar de lá. A a B. Exato, é isso. O caminho de Santiago, então, como dizia é experiência. Como dizia a mãe de um grande amigo, Iracela Cassimiro Pereto, ela falou: o caminho de Santiago é... Ela falou isso pra você? Falou pra mim isso. Foi antes de ir ou depois? Antes de ir. O caminho de Santiago é do seu queixo ao seu umbigo. Isso quer dizer o quê? Você se conhecer, você mesmo. Se você conhece do seu queixo ao seu umbigo... Seria... do seu queixo ao seu umbigo. Se você conhece... entendi. Se você conhece do seu queixo ao seu umbigo, você conhece seu queixo, você conhece seu peito, sua barriga, seu umbigo. Você conhece. Seria o caminho principal do seu ser. É isso. O caminho é isso. Né? É o trajeto. Do seu ser. É a trajetória. Tanto que tem muita gente que vai fazer o caminho de Santiago... Não é chegar em Santiago que é o principal. Que é a vitória. Às vezes tem... Conquista. Não foi o meu caso, mas tem pessoas que vão para o caminho para buscar alguma coisa. Encontrar algo. Uma resposta. Uma resposta, exato. Uma resposta para isso. Você procurava a resposta? Não. Eu nem sabia. O que você procurava? Uma aventura. Como que eu ia procurar a resposta se eu nem sabia a pergunta? Qual que é a pergunta da sua vida? Não tinha pergunta, não sabia. Qual que é a pergunta da sua vida? Existe uma pergunta na sua vida? Não tenho pergunta. O que seria a felicidade para você? O porquê. Minha pergunta é por quê? Por que estar aqui? Essa é a minha pergunta. Por se quê? Você fosse o resto, chamado, qualquer um pode colocar. Se você fosse chamado para colonizar Marte... Isso é com Elon Musk, não é comigo, não. Você está sendo chamado. O Elon Musk só projeta as coisas, só administra. Ele faz o transporte. Você iria? Não, claro que não. Você tem uma filha? Tenho uma filha. Por causa da filha? Não, lógico. Antes disso, não? Não, jamais. Jamais faria uma coisa dessa aí para Marte. Mas eu vou fazer para Marte. Marte já foi um planeta habitado, paraíso como é o nosso hoje. Ele já foi destruído. Acabou. Eu acho também. Por que vamos tentar sair daqui para ir lá? Por quê?
Por que a gente está gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares pela própria aventura para colonizar Marte? Por que a gente não pode fazer isso? Esse dinheiro e preservar esse nosso planeta? Concordo com você. Para que fazer isso para fora? Para que concordo isso? Com você. Mas esses loucos que tem muito dinheiro e podem fazer essa brincadeira, se a gente pode chamar assim. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eles estão. Só não sei aonde que tá. Eu quero achar onde. Eu quero encontrar. Procurando. Se você achar, você me avisa. Eu quero encontrar. É a aventura, né? Mas vamos voltar um pouco aqui. É aventura. Ok. Você sente que teve algum crescimento espiritual aí ou foi mais uma conquista pessoal? Conquista pessoal. Bem isso, conquista pessoal. É uma coisa que hoje eu posso falar assim, eu fiz o caminho de Santiago. É um tipo de... É uma experiência assim. Algumas pessoas que não entendem, que acham isso tipo, pô, cara, você gastou o dinheiro de não vou dizer hoje não, mas uma moto. Custa uma moto? Mas que tipo de moto? Pelo amor de Deus, né? Hoje, com as coisas que estão hoje... a moto do motoboy para nós em 5 anos. Nada a ver. O que vale é a experiência. Eu não gastei muito. Você ouve falar hoje que as pessoas vão para a Europa, vão passar 15 dias na Europa, quanto que as pessoas gastam? 40, 50 mil? Eu acho que seria o mínimo, é assim. Sério? Eu gastei 12. 60 Mas dias. É uma outra época. 52 dias. Não é outra época, faz pouco tempo, 2015, faz 7 anos. O mundo mudou demais. Cara, faz 7 anos. Mas o mundo muda. 7 anos faz isso. O futuro acontece em cada 5 anos. Isso? Essa é a projeção. Daqui 5 anos você está no futuro, você será uma pessoa diferente, cara, você terá ideias diferentes. Muito louco. E você vai ter experiências que te desenvolverão em outras formas. Eu só vou ver aqui agora a câmera, se ela está funcionando. Acho que tá 43 minutos ali, acho que é. Nós temos tempo ainda, hein? Louco. Quanto tempo? Tá tranquilo. É só checando a câmera. Como que tá o café? O café anda bem? Tem um restinho de café. Talvez precisaria mais um pouco de café depois. Tem café, hein? Tem um pouco, tá aqui. O café tá bom. O importante é isso, o combustível. Porque eu trabalhei o dia todo hoje. Energia. Eu andei muito hoje, o dia inteiro. Eu faço uma etapa do Caminho de Santiago por dia hoje, trabalhando, né? Quanto seria uma etapa? Boa 25 proposta. Quanto seria uma etapa do Caminho de Santiago? 25 km por dia? Para uma pessoa... É porque eu tenho 25, ideia por 25 km bike, por né? das pessoas. É outra coisa. 25 km por dia, média, assim, seria legal. É que assim, o caminho não é sacrifício, não tem que sacrificar, você tem que se matar, não é competição. A impressão que passa é que todos aqueles que fazem o Caminho de Santiago estão indo para uma... Quer bater recorde. Não, tipo assim, uma penitência, não é uma penitência. Você tem que curtir, usufruir, como falam na Espanha, uma curtição. Como que é na Espanha mesmo, quando falam, você usufruir de uma coisa, desfrutar. Desfrutar. Bom, quando você pede uma comida lá e tal, você vai falar bom apetite, bom... Como é que fala? Bom desfruto, não é desfruto, desfrutar. Desfrutar da comida. Sei lá, alguma coisa assim, não sei. Mas é isso, né? Uhum. Mas você... Qual seria a curtição, né? Caminhar sem preocupação. A única coisa, essa preocupação é caminhar, é andar. A única coisa é chegar... Tinha uma velocidade de imprimir ou qualquer velocidade tanto importava? Quanto mais lento, melhor. Quanto mais devagar, melhor. No começo... Porque a intenção é chegar quanto mais tarde, melhor. Você, marcou a passagem de volta numa certa data ou era aberta? Não, tive uma data marcada. Mas você deixou bem aberta. Sim. Quando eu falei... voltando lá atrás, quando eu disse para minha esposa na época que eu queria fazer o Caminho de Santiago, ela falou, que legal, é seu sonho, você tem que fazer mesmo. Beleza. Calma, mas você falou antes ou depois do casamento? Depois,
Eu casei em 2014 e viajei em 2015. Você falou sobre isso e ela... Ela não acreditou que você era tão louco como você. Sim, não imaginava que eu seria assim, né? Porque eu sou um cara do sítio, né? Eu nasci num sítio, apesar que eu vim pra cidade grande aos 9 de idade, né? Você nasceu no sítio aonde, porra? Eu nasci em Minas Gerais. Tudo bem, você já falou, mas que cidade? Não tem que entrar em detalhes, assim? Não, eu digo assim, era bem sítio mesmo? Eu nasci numa cidade. Bueno Brandão. Bueno Brandão. Foi numa tribo. Bueno Brandão, Minas Gerais. Eu nasci lá. Sério mesmo? É a terra dos cristais. próximo. Terra dos cristais, o campo místico. Que lá, a Bueno Brandão, o subterrâneo da região... Tem um subterrâneo? Tem, é formado por cristais. É? Sim. Tem uma mística em cima disso tudo aí. Só para que as pessoas entendam, Bueno Brandão, Socorro, está próximo de São Paulo, tipo 140 quilômetros. Sul de Minas, pertinho da gente aqui. De carro dá quanto tempo, cara? Tem que passar por Bragança, Mariporã e tudo mais. Que Bragança, Mariporã? Onde? Vai por aqui, por dentro, aqui, Lavras de Cima. Não, tô falando para chegar em Socorro, pô. Não, Bueno Brandão não passa por Bragança, imagina. Não, mas para vir de São Paulo, pô. De São Paulo, sim, claro. De São Paulo você passa por Bragança, Socorro, depois Socorro você pega a divisa de Minas Gerais e segue. Aí tem Monte Sião, Ouro Fino, Inconfidentes e tem o Bueno Brandão. Você pode ir por aqui, tá? A gente está pertinho, a gente está sul de Minas e nós aqui somos praticamente a mesma coisa, a mesma raça. Sim, claro que não. Então, ok. Onde você está mesmo? Tô aqui no Cava Show. E em que ponto da sua história? Acho que a gente estava falando mesmo. Que você... Que bom, a gente está bem sincronizado. Cara, tá ótimo. Isso mostra afinidade. Onde que a gente parou naquela sequência que a gente estava? No Cajado? Não, foi no começo, né? Não, o Cajado é USB. Você estava lá, naquele esquema que você comeu e as pessoas falavam desfrute, e depois qual é? Desfrutar o caminho, desfrutar do caminho, né? Aquela questão. De curtir o caminho. Sim, curtir o caminho. Então muita gente ia em busca de alguma coisa no caminho e aí eles chegavam em determinado ponto e eles voltavam para casa. E você encontrou pessoas no caminho, assim? Tipo assim, no caminho você tá andando e de repente passa um mané, assim, ele tá mais rápido. Daí você fala assim, e aí mané, você tá indo pra onde? Pra onde você tá indo? E existe uma conversa? Sim. Eu vou fazer uma passagem pra direita só pra não ficar com você. Como é que é? Sim. Vocês conversam, ficam amigos e tal? Eu conheci muita gente no caminho, muita gente assim Fiz amizade com um cara da Espanha, lá de Barcelona, né? Existe pessoas locais fazendo caminho. Sim. Locais no caso, tipo o cara que morava ali em Girona, ali na Catalunha. Conheci italianos, iranianos, conheci austríacos, coreanos, japoneses, lituanos. Diz pra mim, pergunta a qual... Eu evitava brasileiros. Mas por quê? Porque eu fui sozinho. Você queria... Eu fui sozinho. Experienciar. Se eu vou com alguém daqui, se eu convido algum amigo, alguém aqui meu da cidade para ir junto comigo, é como toda viagem que você vai fazer de uma viagem cultural. Se você vai com alguém do seu país, você considera essa viagem uma viagem cultural? Sim, claro. Você não acaba emergindo na cultura do local, porque você está conversando com alguém. Eu fui sozinho. Mas calma aí, você vai para caminhar ou para conversar? Para caminhar, conversar, aprender outras coisas. Então tem muitos trechos que você passa conversando com as pessoas. Você está acompanhado. De outros países. Você está acompanhado. Você falava que língua nesses trechos? Maioria espanhol e inglês. Você ia só arriscando um negócio? Sim, arriscando. Você fala espanhol e inglês, Carlos? Espanhol médio e inglês bem pouco. Ok. Mas lá você foi desenvolvendo. A questão do intercâmbio, né? Intercâmbio. Se você vai lá... Virou um intercâmbio. Virou um intercâmbio. Inglês... Cultural, religioso. Meu inglês é muito fraco. Fraco, praticamente zero. Meu inglês é zero. Ok. Falta de treino. Você foi na escola. Claro. Só que, curioso, quando eu cheguei em Pamplona, na Espanha, eu encontrei uma israelense de Tel Aviv. O nome dela era Elia, eu lembro, de Tel Aviv. Eu ia pegar um ônibus.
eu ia pegar um ônibus em Pamplona para ir até Saint-Jean-Pied-de-Port, cruzar a fronteira com a França e chegar em Saint-Jean para começar o caminho. Para iniciar. E lá na estação rodoviária, você a viu? Sim, eu vi essa Hélia e um australiano que estava junto, mas eu conversei um pouco com Hélia. Em inglês? Inglês. Mas assim, foi coisa de 2, 3 minutos. Foi coisa rápida, assim. Você estava na estação para embarcar. Chegou, não ia mais, não conseguia mais conversar, porque não dava. Ela falava bem inglês, eu não. E meio enroscado aquela coisa, beleza, fomos. Durante o caminho encontramos algumas vezes o caminho. Dentro do ônibus vocês entraram próximo? Dentro, assim, sim, ela na poltrona de trás, ela, o australiano, e eu na frente. A gente chegou a conversar alguma coisa, falar. Vocês estavam de parceiro, amigos, não? Eles se conheceram lá também, não foram juntos. Foi tudo assim, mas se conheceram lá. E fomos assim. No caminho encontrava, falava bem, muito breve assim, não conversava muito, tal. E durante o caminho, você encontrava com muita gente, com americanos, com ingleses. Após iniciar o caminho. Durante o percurso, por várias etapas, e foi. E a gente se virando. Aí cheguei num albergue, tinha muito mosquito, muita mosca em cima da mesa e tal. Mosca ali, na Europa? Elas estão voando na Europa? Sim, estão voando na Europa. Sem autorização? Não fecharam o controle de espaço aéreo? Não fecharam o espaço aéreo. Mas que aí lá eu vi descobrir que mosquito é flies, né? Mosquitos. Eu descobri isso lá. Aí durante o caminho todo, se virando para conversar, para conseguir se comunicar com as pessoas, quando eu cheguei em Santiago, depois de 800 quilômetros caminhando... Calma aí, essa é uma boa coisa, quer dizer, uma boa informação. São 800 quilômetros no total, é isso? Partindo do princípio ao fim, oficial? Desse caminho, começando o caminho francês. Que é o caminho francês. Né? Tem a Via de la Plata, tem o caminho inglês, tem o caminho francês, tem o caminho aragonês. Tem vários. Tem várias. Você escolheu lá ou aqui? Eu escolhi aqui o caminho francês porque era o caminho mais popular, mais percorrido, o caminho com mais estrutura. De albergue, de restaurante. Sim, eu planejei isso aí para ser uma coisa mais estruturada. Tem o caminho do norte, o caminho primitivo. Tem várias rotas. Você estudou bem antes de ir? Ou você só falou, eu vou fazer o caminho francês, tem os albergues, tem o passaporte, que eu sei que tem um passaporte. Sim, credencial. E foi. Não, você fez bem planejado, passo a passo. Planejei um pouco. Cidade a cidade. Sim. Não, vou dormir aqui, vou dormir ali. Na verdade. Pelo que você falou, você não passou a roubar, você não dormiu na estrada. Dormi na estrada? Você não dormiu na estrada? Não dormi na estrada, dormi em albergues. Antes de ir para o caminho, eu fui para São Paulo. Tem um escritório em São Paulo. São Paulo já é uma boa experiência. São Paulo já é uma boa experiência. São Paulo é outro apóstolo de Tiago, de Jesus, né? Tem São Tiago, tem São Paulo. Já mostra destreza em andar no caminho de Santiago. Quando eu fui para São Paulo, na associação do escritório dos peregrinos de São Paulo. Tem uma associação? Tem associação, tem a CACS. Você não tem que se associar antes de ir, não. A CACS, eu me associei antes de ir. Mas não precisa. Não precisa, eu me associei, depois passou mais um ano. Mas porque você se sente mais familiarizado. Daí eu não paguei mensalidade no ano seguinte, não paguei no outro ano, quer dizer, hoje eu tô vendo. Tô dando calote na galera, hein? Dei calote na associação dos peregrinos, a CACS. A CACS é a Associação do Caminho... Associação dos Caminhos de Amigos de Santiago. Puta, né? Quem que inventa essas modas? Não, tem muita associação, né? No sul também tem a Casar, tem a Casar que também do sul. Isso é muito interessante. O ser humano inventa moda. É associação, é sindicato. Eles são apaixonados por microfones, inventa a associação do microfone. Associação, sindicato, tem tudo. Tem tudo. Eu fui para São Paulo e fui lá conversar. Um é proteção e o outro é irmandade. Tem tudo, né? Pra ficar forte. E tem a seita. Ficar poderoso. E tem as seitas. Ninguém mexe em nós, a gente é blindado. Somos nós. E tem as seitas, né? A seita. O que seria a seita? Aceita tudo. Aceita cartão de crédito, aceita cheque, aceita tudo. Eu fui nessa associação em São Paulo e conversei com um cara lá, que era o responsável ali.
Quando eu fui... Esses caras te acham, você mal entra eles já sabem. Sim, quando eu fui lá eu peguei minha credencial do peregrino. A credencial, o que é? É um passaporte? É tipo um passaporte, uma caderneta que você vai carimbando as etapas do caminho. A cada lugar que você chega, uma catedral, um albergue, vai carimbando. Isso, quando você chega em Santiago, você mostra que prova que você fez todo o percurso e você recebe a Compostela, que é o certificado em latim que você percorreu o caminho de Santiago. É um papel, como se fosse um certificado de universidade, uma graduação. Com carimbando os campos. Tem lá todo o trajeto. Plano de tal, cada lugar que você for. Idade X, fez. Se você percorre 100 km... Um fio de cabelo ligando esse aqui a ISS. Isso, ok, tá funcionando, Só estava conferindo. Se você checklist de procedimento. Se você chega em Sarria é uma cidade no caminho de Santiago a 120 quilômetros de Santiago. Não falou parra nenhuma, que é normal nosso. Não falando nada. O caminho de Santiago começa no sul da França, parte oeste, né? Onde Biarritz ali, que é o País Basco, e depois vai descendo pelo norte da Espanha, indo para oeste também, no sentido oeste, até chegar em Santiago de Compostela, essa cidade. A 90 quilômetros do Oceano Atlântico. Eles falam uma língua, porque eu tive 2, 3 amigos desse local. É o galego. É o galego, que é uma mistura de português com espanhol. É o mais parecido com o português, né? Mas dá para entender para nós, super tranquilo. Claro. A gente só não vai falar porque ele não tem treino. Engraçado que lá o J vira X, né? É mesmo, né? Jesus é Jesus. Então. Igreja é igreja. Esse é da lanchonete do X. Salada. Como ele Jacobeu. Jacob é Chacobeu. Chaco X. Interessante, porque eu tinha essa pessoa, ele falava a bordo, porque ele era um comissário, eu trabalhei com isso. E daí eu entendia tudo, mas eu nunca me interessei a aprender. Mas é interessante que você esteve lá, né? Sim, você teve a experiência, você com certeza deve ter arriscado falar com alguém dessa forma. Falei. Ainda mais você, né, nego? Quero fazer xixi. Xixi. JX. Você não perdoa nem no caminho de Santiago. Você não se sente um pecador por isso? Jamais. Não, eu não me sinto um pecador, eu sou um pecador. Todos nós. Você acha que todos nós, seres humanos, somos pecadores? Somos. Nascemos no pecado, né? O sexo é pecado. Eu não acho, mas as pessoas acham. O sexo é sagrado. O sexo é a união de duas pessoas de sexos opostos ou de sexos semelhantes. Vamos falar de caminho de Santiago? E que vão compartilhar a maior força do universo. Deixa o sexo pra lá, vamos falar de caminho de Santiago. O caminho de Santiago é comparável ao sexo ou não tem nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. O caminho do Santiago é uma renovação ou é um esclarecimento? O caminho de Santiago é algo a se aprender ou é algo a se experienciar e se espelhar no futuro? Que seria a mesma coisa, né? É algo para desfrutar e... O desfrute, você está... conhecer a si mesmo. Você está forçando essa tecla, você está... né? Sim, do desfrutar. Então o caminho de Santiago é você curtir cada momento dele. Sim. Você levantar de manhã e falar, vou tomar um café de manhã aqui nesse negócio. Assim, eu vejo no seu dia a dia, como seria. Se você hoje é uma pessoa ansiosa, apressada, quer tudo rápido, você vai fazer o caminho de Santiago. Se você é ansioso, é apressado, quer fazer tudo rápido, você vai sofrer. Você vai ter que mudar. Certo. Você precisa ter que ajustar umas coisas para que você vá mais devagar, para que você não seja tão ansioso, não tenha pressa de chegar. E se a pessoa é devagar? Se a pessoa é devagar também, tem que acelerar um pouco, porque pode acontecer ela chegar muito tarde no destino, não ter lugar no albergue para ficar, escurecer. Porque é o seguinte, se você chega mais cedo... se adequar ao momento, à situação, ao problema. Se você tem isso antes do caminho, você vai fazer o caminho, você corrige isso para que quando você volte, você faça de acordo. Mas se você é lento... Tem gente que sofre nesse meio tempo e faz tudo fora do tempo? Tem gente que anda muito rápido
não é legal, muito adiantado, não desfruta, não curte o caminho, quer chegar logo. Você sai da, você sai de Laraçonha e quer chegar em Pamplona muito rápido. Outra pergunta. Não é assim. O desfrutar para você é caminhar e olhar a paisagem e falar, nossa, esse país é demais, velho. As cores do céu e das plantas e da vegetação, essa até eu sinto no meu pé. Ou qual que é a curtição? Ou é tipo assim, tô pensando na vida, tô pensando na morte da bezerra, e a morte da bezerra influencia em tudo que eu faço. Qual que é o pensamento do momento? Ou é tudo misturado? É você. Paisagem em si, se você vê, para saber aqui em Socorro, você está caminhando aqui, eu caminho muito aqui pelas montanhas, né, em volta da cidade. Você conhece tudo aqui, é? Conheço tudo. Tudo que você olhar, o horizonte que você olhar aqui, onde acaba o horizonte, não tem mais terra. Eu andei tudo por aqui já a pé. Andei tudo. Tudo a pé. Se você ver, é a mesma coisa. Chega a ser até mais bonito. É, sim. Mas lá são belezas diferentes. Mas é você. Ali é você que está ali. É a forma a qual você curte aquela paisagem, a forma a qual você curte aquela caminhada, a forma a qual... É você. Tudo se resume a você. É você. A forma que você vai fazer. Então o que você está me dizendo é que cada par de pessoa vai pensar diferente. Diferente, não tem. Não tem uma fórmula não é pronta. Não é fórmula de bolo. Que tudo bolo, igual. Eu sei que bolo tem que ser tudo preciso. Tem a receita, ok. Mas é igual, é tudo a mesma coisa. Assim, cada um tem o seu pensamento, cada um faz da sua forma. Então eu encontrei pessoas lá que estavam fazendo o caminho assim por diversos motivos. Pergunta, qual é o perfil das pessoas que vão fazer isso? Como você está me dizendo que as pessoas são todas diferentes e cada pessoa vai sentir de uma forma, cada pessoa vai desfrutar de uma forma. E acabou meu café. Qual que é o perfil? Eu estou achando que a gente vai ter que fazer mais um episódio daqui 2 semanas ou 3, segunda parte, talvez a final. Tinha muito idoso no caminho. Idoso? Bastante idoso. Então, qual que é a idade média, Carlos? Média, assim, eu vi jovens idosos, 40 anos é uma idade média. Isso pra você é idoso? Não, é média. Qual que é o idoso? É a média. Então, você tá me chamando de idoso? Obrigado. Você tem quantos anos, senhor? Você tem 40? Essa é uma pergunta que deveria ser feita desde o começo para as pessoas entenderem. Saúde? Em época de Covid, espirrar sem máscara é perigoso. Ainda mais no microfone. Marlene, média 40, mas idoso. Você quantos anos tinha? Tem que fazer conta matemática? Não, mas fala mais ou menos. Já foi 2015, nós estamos em 2022. 7 anos atrás? 7 anos atrás. Eu tô com 43. Tira 36. Ok, tudo bem. É uma idade, eu era muito jovem. Você está com bastante energia. Eu era muito jovem. Apesar que para mim dá para ter energia em todas as idades, mas você se movimenta. Você encara a vida e se alimenta. Vamos falar isso ainda. Seguinte, Carlos. Eu vou checar ali o tempo, mas eu acho que a gente deveria fazer um outro, porque é 1 hora. Caramba. A gente deveria fazer um segundo ou terceiro episódio, dependendo do que for. A gente só vai ter que lembrar onde a gente parou. O que vai ser difícil, tem vários ganchos, né? A gente pode vários gatilhos, vários ganchos. Tá gravado, a bateria tá... Não, ainda dá um pouco mais. Mas meia horinha. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente parou na idade, a gente parou no caminho, a velocidade a qual a gente deve imprimir. O porquê de eu ter feito o caminho também. Por que de fazer isso, a gente está resumindo para que todo mundo entenda. Lá as pessoas, porque a gente mistura muito. O dialeto, né, do caminho, o porquê, a razão, a pessoa para curar doenças, outra para pedir um milagre. Eu encontrei uma moça lá. Pode ter muitos motivos. Lá no Alto do Perdão. O Alto do Perdão é um caminho que você vai. Que é uma parte? Alto do Perdão é um caminho, é um trecho bem alto ali subir. Na região da Navarra, na Espanha. Eu sofri isso. Por ser alto tem que subir, né? Eu acho que não pode ser baixo, né? Aí. De Pamplona, então é isso, a gente vai parar indo pro Alto do Perdão com essa moça na próxima isso é de Pamplona. Na Night Concava. O cavalo ele tem muito assunto para falar, ele não vai vir para falar só isso, só do Caminho de Santiago, pode ver que ele vem aqui para falar de outros assuntos.
Esse foi na Night com Cava, esse convidado especial que fez o Caminho de Santiago há 7 anos atrás, aqui segundo os cálculos, dentro de uma situação a qual a gente ainda vai discutir. É na Night com Cava, com mais café muito café e muita água. Uau. A gente se vê, Cava, assim.